e nunca saímos do Brasil. E às vezes quando eu estou dormindo, eu acordo, eu quero tocar, mas ela não está. Ela está viajando. Mais je ne lui ai pas dit ça quand on cause au téléphone, je fais un peu de fier pour montrer que ça va. Mas eu não disse nada para ela. Quando a gente fala, eu tento parecer que eu sou forte. Lorsque le pasteur m'a demandé que je puisse intervenir aujourd'hui, Quando o pastor me pediu para poder eu intervir hoje, il m'a parlé d'un culte d'action de grâce. ele me falou de um culto de ação de graças. Je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais transmettre à l'église ce jour-là? Eu falei para Deus o que eu vou transmitir para a sua igreja aqui. Pendant le culte de dimanche passé, Durante o culto do domingo passado, j'avais invité un frère, un pasteur brésilien. eu tinha convidado um irmão, um pastor brasileiro. Et pendant le culte de l'adoration et la prédication, Durante o culto de adoração e durante a pregação, directement le Saint-Esprit commençait à me parler. diretamente o Espírito Santo começou a falar comigo C'est le message que je devrais transmettre aujourd'hui. sobre a mensagem que eu queria transmitir hoje. Et pendant notre culte là, le dimanche passé, j'ai commencé à écrire directement parce que c'est comme ça que Dieu, deux fois, nous transmet des messages. E durante o nosso culto do domingo passado, eu comecei a escrever diretamente, porque às vezes é assim que Deus nos transmite algo. Alors, je partagerai avec vous ce que Dieu m'a mis à cœur dans le psaume 124. Então eu vou compartilhar o que Deus colocou no meu coração no Salmo 124. Le psaume 124, c'est un psaume petit qui n'a que 8 versets. O Salmo 124 é um pequeno salmo que só tem 6 versículos. Le psaume 124. O Salmo 124. Je vais lire le premier verset dans le nom de Jésus. Eu vou ler o primeiro versículo em nome de Jesus. Sans l'Éternel, est-ce qu'on peut se tenir d'abord debout par respect à la parole de Dieu? Será que podemos ficar de pé para honrar a palavra de Deus? Le verset 1. Sans l'Éternel qui était pour nous, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui était pour nous, quand les hommes s'élevèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu rapidement sur la reconnaissance. Hoje eu queria falar rapidamente sobre a gratidão. C'est quoi la O reconnaissance? que é gratidão? La reconnaissance, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. A gratidão é como se um sentimento que nos pulsa, que nos leva a nos sentir obrigado à frente de alguém que nos fez alguma coisa. Qui nous incite à nous considérer redevables. Comme A nos sentir que estamos devendo algo para a pessoa que nos fez algum bem. Amen. Amém. C'est un sentiment qui nous amène à reconnaître les bienfaits que nous avons reçus d'une personne. É um sentimento que nos leva a reconhecer um bem feito que nós recebemos de alguma pessoa. Et je pense que c'est ce sentiment qui nous réunit tous ce matin en ce lieu. E eu acredito que é esse sentimento que nos une todos nesta manhã. C'est un sentiment qui nous amène à reconnaître les bienfaits de l'Éternel pour le ministère de la consolation. É um sentimento que nos leva a reconhecer tudo que o Senhor tem feito para o ministério da consolação. Je pense que le pasteur ou les pasteurs qui sont passés ici, les deux pasteurs, le pasteur de Campomagre, si je ne me trompe, et notre pasteur Rémi, qui ont eu à énumérer certains des bienfaits de Dieu tout au long
du parcours du ministère de la Consolation. Eu penso que foi o pastor Remy, o pastor do Campo Mabo, que quando interviram, falaram um pouco de tudo que o Senhor tem feito ao longo desses 10 anos. Ce matin, nous passerons en revue le psaume 124. Nessa manhã nós vamos retomar de novo esse Salmos 124. Qui fut un cantique écrit par le roi David en son temps, en signe de reconnaissance à Dieu. Que foi um cântico escrito pelo Davi na época em sinal de gratidão ao Senhor. Pour les multiples délivrances accomplies en faveur du peuple d'Israël. Pelos livramentos que ele tinha feito em favor a Israel. Face à leurs ennemis. Em frente aos seus inimigos. Nous irons contextualiser Nós vamos contextualizar ce psaume en nous référant de toutes les sortes de délivrances que Dieu a eu à accomplir pour ce ministère. Nós vamos contextualizar e relacionar todos os livramentos, tudo que o Senhor tem feito em relação a esse ministério. Et je me rappelle au début de mon rencontre avec le pasteur Rémi, Eu me lembro quando eu me encontrei pela primeira vez com o pastor Remy. il m'a fait un tout petit résumé de son ministère, de comment a commencé l'église. Ele fez para mim um pequeno resumo do seu ministério, de como que a igreja iniciou. Et je n'ai jamais oublié, il m'a parlé aussi de certaines difficultés que le ministère a eu à traverser. Eu não esqueci que ele me falou também de algumas dificuldades que a igreja tinha enfrentado. Le psaume 124 est un psaume d'action de grâce à Dieu pour son aide. O Salmo 124 é um salmo de gratidão a Deus pela sua ajuda En faveur de son peuple. em favor ao seu povo. Et c'est aussi un psaume qui affirme que Dieu seul est capable de sauver. É um salmo que afirma que só Deus é capaz de salvar. Amen. Amém. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 1, le roi David est en train de se poser cette question. Amados em Cristo, nesse versículo, o Davi está se perguntando algumas. Par rapport à ce verset, il veut dire quelque chose. Em relação a esse versículo, ele quer dizer alguma coisa. Que serions-nous devenus si Dieu n'était pas avec nous? Ele se perguntou o que nós nos tornaríamos se Deus não estivesse conosco. C'est une question que j'aimerais poser dans le nom de l'Église. Que serait devenue l'Église, la consolation, si Dieu n'était pas avec elle? É uma pergunta que eu quero fazer essa manhã em nome da igreja. O que nós estaríamos nesse momento se o Senhor não fosse a nossa ajuda? Mais j'aimerais que l'Église arrive à comprendre quelque chose. L'Église, ce n'est pas seulement ce bâtiment. Eu gostaria que a igreja entenda uma coisa, porque a igreja não é somente esse estabelecimento. Ce n'est pas seulement cette adresse physique de l'Église. Não é um endereço somente físico dessa igreja. Nous sommes l'Église. Nós somos a igreja. Nous faisons partie de l'Église, la consolation. Nós fazemos parte da igreja, a consolação. Quand le pasteur était en train ici de parler de l'église, il a fait des présentations, il a parlé des personnes qui se retrouvent au Canada, de personnes qui se retrouvent aux États-Unis, des personnes qui se retrouvent en Europe. Toutes ces personnes font partie de l'église de la consolation. Quando o pastor fez a apresentação da igreja, ele falou: tem irmãos que se encontram em Canadá, nos Estados Unidos, em vários lugares, e todos fazem parte da igreja, a consolação. Alors j'ai une question que j'aimerais que nous tous, que nous puissions nous poser. E eu tenho uma pergunta que eu quero que cada um se faz. Que serions-nous si Dieu n'était pas avec nous? O que nós nos tornaríamos se o Senhor não estivesse conosco? C'est une question que tu dois te faire chaque jour. É uma pergunta que você tem que se fazer todo dia. Qui seras-tu si Dieu n'était pas avec toi? O que seria de você se Deus não estivesse contigo? Nous devons être conscients de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nós devemos ser conscientes do que Deus fez em nossas vidas. Frères et sœurs,
Irmãos e irmãs, Le pasteur qui se tient devant vous ce matin, o pastor que está na frente de vocês, j'étais dans le monde dans le passé. eu estava no mundo no passado. J'étais prisonnier et enchaîné par le monde. Eu estava preso pelo mundo. Pendant que j'étais dans le monde, moi-même, je ne savais pas que j'étais prisonnier du monde. Enquanto eu estava no mundo, eu não sabia que eu era preso. Jésus s'est révélé à moi par amour. Deus se revelou pelo seu amor para mim. Je ne l'ai pas cherché, Eu não o procurei, mais lui m'a cherché. mas ele me procurou. Je ne l'ai pas trouvé en premier, Eu não encontrei ele primeiro, mais lui m'a trouvé. mas ele me encontrou primeiro. Je ne connaissais pas son nom, Eu não conhecia o seu nome, mais Jésus connaissait mon nom. mas Deus conheceu o meu nome. Je ne sais pas qui j'étais dans le royaume des cieux, Eu não sabia quem eu era no reino do céu, mais Dieu savait qui j'étais. mas Deus sabia quem eu Parce era. que dans le livre de Jérémie, il dit, Porque no livro de Jeremias avant ele même diz, que tu ne sois formé mesmo antes de você se formasse dans le ventre de ta mère, no ventre da sua moi mãe, Dieu, je te connaissais. Deus o conhecia. Frères et sœurs, Irmãos e je irmãs, suis conscient eu sou consciente de là où Dieu m'a tiré. de onde Deus me pegou. Je suis conscient Eu sou consciente de là où Dieu m'avait trouvé. de onde Deus me encontrou. Que lorsqu'on est conscient Quando estamos conscientes de son état passé, do nosso estado passado, on saura dire merci à Dieu pour son état actuel. nós saberemos como dizer obrigada a Deus pelo estado atual. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Será que alguém me ouviu nessa manhã? Je dis, lorsqu'on est conscient Quando somos conscientes de son état passé, do seu estado passado, on saura dire à Dieu merci nós saberemos dizer obrigado de a son Deus état actuel. pelo estado atual. Lorsqu'on est inconscient Quando estamos inconscientes de l'état dans lequel Dieu nous avait trouvés, no estado em que o Senhor nos on encontrou, ne saura pas être reconnaissant nós vamos saber ser dans l'état actuel. do estado Est-ce que atual. quelqu'un a entendu ce matin ce que le Saint-Esprit est en train de lui dire? Alguém ouviu que Es-tu conscient de ton état passé? você tem consciência do Si tu es conscient de ton état passé, lève ta main. se você é consciente do seu estado. Maintenant, est-ce que tu es conscient de ton état actuel? Será que você está consciente? Es-tu conscient de ce que Dieu a fait dans ta vie? Você é consciente do que Deus fez na sua vida? Alors, il ne te manquera pas les mots pour dire merci à Dieu. Então não faltaria palavra para agradecer a Deus. Amen. Amém. Le pasteur Rémi m'a parlé un tout petit peu de l'histoire de l'église de la Consolation. O pastor Remy falou pouco da história da igreja Il Consolação. m'a parlé que pendant la pandémie du Covid, Ele falou que durante a pandemia de Covid, il y a eu comme un choc houve choque dans le ministère. no ministério. Il a reçu la nouvelle qu'il devait quitter là où l'église se trouvait. Ele recebeu a notícia que ele deveria deixar onde a igreja se encontra. C'est un choc pour quelqu'un qui est appelé à un ministère. É choque para alguém que foi chamado para o ministério. C'est un choc pour quelqu'un qui est appelé à veiller sur les brebis. É choque para alguém que foi chamado a vigiar sobre as Et ovelhas. je pense qu'à ce moment-là, on se pose la question, que ferais-je? E eu acredito que naquele momento a gente se pergunta o que eu vou fazer. Voilà pourquoi le roi David a dit, qui serions-nous ou que serions-nous si l'Éternel n'était pas avec nous? Por isso que o Davi diz, o que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? Je pense que pour ceux qui faisaient partie au ministère, en ce moment-là, pensaient que c'était fini. Eu acho que alguns que faziam parte do ministério naquele momento acharam que agora acabou. Mais c'est à ce moment-là Mas foi naquele momento que Dieu entre en action. que Deus entra em ação. Quand tu penses que tout est fini, Quando você acha que tudo acabou, c'est à ce moment-là que é naquele que momento Dieu entre en action. Deus entra em ação. Quand toutes les portes semblent être fermées, Quando todas as portas parecem fechadas, quand tu n'as plus de réponse à tes questions, quando você não tem mais resposta para suas perguntas, c'est à ce moment-là é naquele momento que Dieu commence à agir. Deus começa a agir. Je suis en train de dire à une personne, Eu quero dizer a uma pessoa nessa manhã, commence à te référer
à l'église la consolation. Comece a se basear, se referir. Regarde ce que Dieu a fait Olha para tudo que o Senhor tem feito et vois ce que Dieu peut faire. e veja o que Deus pode fazer. Imaginez-vous pendant l'époque de la pandémie, pendant que les choses sont encore plus difficiles, parce que les gens ne pouvaient pas se réunir, c'est alors qu'on vous dit, vous devez quitter. Imagina naquela época, tudo fechado, as coisas estavam difíceis e era aquele momento que falem para você, a igreja tem que fechar, vocês têm que deixar o local. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête du pasteur Rémi en ce moment. Eu nem quero pensar o que estava na cabeça do pastor naquele momento. Je ne veux même pas m'imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. Eu nem quero imaginar o que passava na cabeça dele. Mais je pense Mas eu acho qu'il avait été bouleversé par la nouvelle. mas que ele foi meio abalado com a notícia. Mais en tant que bon chrétien, Mas sendo um bom cristão, on ne perd pas a l'espérance. gente não perde a esperança. C'est difficile, oui. É difícil, sim. Je ne sais pas comment je ferai, oui. Eu não sei o que fazer, como que eu vou fazer, Je ne sim. sais pas même à quoi penser, oui. Eu nem sei no que pensar, sim. Mais je peux encore espérer en Dieu. Mas eu posso ainda esperar em Deus. Je sais que Dieu peut faire encore quelque chose. Eu sei que Deus pode ainda fazer alguma coisa. Israël courait un très grand danger. Israel corria grande perigo. Lorsque David a parlé de ça, David a reconnu l'incapacité d'Israël de vaincre ses ennemis. Quando Davi falou isso, é porque ele reconheceu a incapacidade deles de vencer o inimigo. Donc le roi David avait reconnu au travers de ce psaume l'incapacité d'Israël de vaincre ses ennemis. Diante desse salmo, o rei Davi reconheceu a sua incapacidade diante do adversário. Leur impuissance de vaincre l'ennemi. A falta de poder para poder enfrentar o inimigo. Mais au travers de ce psaume, E através desse salmo, il a reconnu ele reconheceu la délivrance qui fut l'œuvre de Dieu. o livramento que foi a obra de Deus. Voilà pourquoi il dit, que serions-nous si l'Éternel n'était pas avec nous? Por isso que ele repetia, o que seria de nós se o Senhor não estivesse conosco? Que serions-nous? O que seria de nós? Il y a des gens à qui on peut raconter une histoire. Ah frère, tu sais, où les parents peuvent te dire, ah mais toi quand tu es né, il y avait eu ceci ou cela, tu as passé par des difficultés. Tem pessoas, quando você cresceram, o pai poderia contar, quando você nasceu, houve algumas dificuldades, houve alguns problemas. Mais il y a des choses que nous avons nous-mêmes vécues. Mas tem coisas que nós mesmos vivenciamos. Moi, par exemple, je peux te raconter de mon histoire et non de l'histoire qu'on parle de moi. Eu, por exemplo, posso te contar a minha história, não a história que falaram de mim. Si je suis compté ce matin parmi les vivants, Se eu estou, c'est parce qu'il y a eu un Dieu qui a veillé sur ma vie. se hoje eu me encontro em meio dos vivos, porque teve um Deus, ou há um Deus que vigia sobre mim. En 2003, mon temps était arrêté. Em 2003, o meu tempo tinha acabado. Mon heure était proche. O meu tempo estava se aproximando. Mes amis venaient me voir parce qu'ils savaient que d'ici peu, j'allais mourir. Os meus amigos me visitavam porque sabia que daqui a pouco esse vai partir. On venait me regarder en disant, il n'a pas de longs jours ici sur terre. As pessoas me olhavam, me visitavam, sabendo que esse não tem mais longos. Mais l'Éternel n'avait pas dit le dernier mot. Mas o Deus não tinha falado a última palavra. C'était en 2003. Foi em 2003. Et en ce temps, je recevais des messages, tu es appelé à servir Dieu. E naquele tempo eu recebi a mensagem que você foi chamado. Mais ce que je vivais, c'était la mort qui était devant moi. Mas o que eu vivia era o contrário, era a morte que estava na minha frente. J'étais sérieusement malade. Eu era seriamente doente, eu estava seriamente doente. Je savais que je partais.
Eu sabia que eu estava indo aos Dans poucos. les songes et dans les visions, je voyais ceux qui m'avaient précédé dans la mort, dans l'au-delà. Ils revenaient pour me chercher. Nos sonhos, nas visões, quando eu dormia, eu via as pessoas que me precederam vindo me buscar para eu ir. De voix, ils me prenaient par la main et je partais avec eux. Et en chemin, j'arrivais à me débarrasser de leurs mains. E às vezes eles pegaram na minha mão e eu ia com eles, e no caminho eu tirava a minha mão e eu voltava. Et lorsque j'entre dans une église E quando eu entrei numa igreja de mon père spirituel, do meu pai espiritual, j'entrais dans l'église, il ne me connaissait pas. eu entrava na igreja, quando eu entrei, ele não me conhecia. Dès que j'entrais, il m'appelle et me dit, viens, je suis en train de voir des gens derrière toi qui te suivent, les esprits de mort pour te prendre. Quando eu entrei, ele me viu, não me conhecia, ele falou, vem cá, eu estou vendo pessoas atrás de ti. Je suis en train de dire à une personne ce matin, Eu quero dizer a uma pessoa nessa manhã, si Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, se Deus ainda não disse a última le palavra, monde peut se lever contre o toi. mundo pode se levantar contra ti, Les maladies peuvent souffler sous la terre. a doença pode soprar na terra, Il peut y avoir toutes sortes de tempêtes. pode haver qualquer e todos Si tipos. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot, Se Deus ainda não diz a última palavra, tu vaincras, você vai tu vencer, vivras, você vai tu réussiras, você vai conseguir, tu tiendras bon. você vai conseguir se manter. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Alguém me entende para dizer amém? Lorsqu'on a dit à l'église la consolation, Quando disseram para a igreja a consolação, vous devez fermer, vocês devem deixar, vous devez partir. vocês devem partir. Je crois que celui qui disait ça, Eu entendo que a pessoa que dizia dans sa tête, na sua il cabeça disait que c'était fini. falava que acabou. Ils n'iront nulle part. Eles não vão conseguir, não vão ir. Mais là dans le ciel, Mas lá no céu, là où le roi des rois est assis, onde o rei do rei está dans son sentado, trône de gloire, no seu trono de là glória, où il est écrit, onde está escrito ce que Dieu dit, o que Deus diz, personne ne peut l'annuler. ninguém pode Dieu anular. a commencé à déclarer, Deus começou a decretar, maintenant, agora je vais commencer eu vou começar une nouvelle histoire avec la consolation. com a consolação. Est-ce que quelqu'un a entendu? Alguém ouviu? Donne gloire à Dieu. Dá glória a Deus. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Você pode dar glória a Deus. C'est très léger. É muito fraco. Donne encore gloire à Dieu. Glória a Deus. Lève-toi. Se levanta. Donne gloire à Dieu. Glória a Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le palais du roi des rois. No palácio do rei dos reis. Tout se dit. Tudo grita glória. Dans le palais du Dieu Tout-Puissant. Palácio de Deus Todo-Poderoso. Tout se dit. Todo diz. Dans le palais du Dieu vainqueur. O palácio de Deus. Tout se dit. Todo diz. Alléluia. Aleluia. Tu peux t'asseoir. Você pode se assentar. Vous savez, pendant la pandémie, Vocês sabiam, durante a pandemia, nous on louait une salle. nós alugávamos uma sala. Foi de faute, hein? Sim. Nous on avait loué une salle. Nós tínhamos alugado uma sala. Comme la pandémie a commencé, on s'est dit, on va commencer à payer la salle seulement comme ça, sans que l'église ne fonctionne, ne se réunisse. E a gente estava se falando, será que nós vamos somente pagar a sala assim, sem que a igreja possa se reunir? J'ai dit au pasteur là qui me faisait louer, j'ai dit, pasteur, est-ce qu'on peut arrêter, on ne paye pas, mais on va retourner à payer quand on va commencer à se réunir? Eu falei pro pastor, será que dá pra gente parar agora, não pagar, mas vamos retomar a pagar quando a igreja se reunir? Il a dit non. Ele falou, não. Alors j'ai dit, bon, alors on annule le contrat. Eu falei pra ele, vamos parar com o contrato. Pendant la pandémie, on faisait les cultes online. Durante a pandemia, a gente fazia os cultos online. Pendant la pandémie, Dieu nous révèle un endroit là où on doit ouvrir l'église, là où il y a l'église aujourd'hui. E durante a pandemia, o Senhor nos revela uma igreja onde nós estamos hoje. Comme c'était un bon endroit, je suis allé, j'ai payé. E como era bom lugar, eu fui e eu paguei. Mais c'était pendant la pandémie, donc c'était toujours fermé. Então foi durante a pandemia, ainda estava fechado. Et là où j'ai payé, c'était plus cher que là où on louait la salle. E onde eu paguei foi mais caro ainda do que onde a gente pagava antes. Alors un jour, je vais là-bas, j'ouvre l'église. Então dia eu fui lá e eu abri a igreja. Moi-même, c'était juste pour aérer l'église qui n'avait jamais reçu quelqu'un.
Então eu fui eu mesma abrir a janela só para entrar um ar na igreja. Et je commençais à prier seul. E eu comecei a orar sozinho. Lorsque j'étais à la fenêtre, un soldat me voit. E quando eu estava na janela, um soldado me vê. Parce que nous, on est dans les quartiers là où la police passe à chaque 1 minute. E nós estamos num bairro onde a polícia a cada 1 minuto ele passa. Comme c'était interdit, vous ne pouvez pas ouvrir. E como eu estava interdido, né, que vocês não poderiam abrir, J'étais seul. eu estava sozinho. Je vois le soldat qui passe et je regarde. J'ai dit, il y a quelque chose de louche ici. Il regarde au-dessus, il regarde. Et puis il s'est déplacé un peu. Quando eu vi o soldado, a polícia, eu fiquei, tem algo estranho, porque ele olhava Quand lui s'est déplacé, j'ai dit, il y a quelque chose de suspect. J'ai fermé les fenêtres. e quando ele se movimentou um pouco, eu falei, eu vou fechar a igreja porque tem algo suspeito ali. 2-3 minutes après, 2 ou 3 minutos depois, il y avait plus de 15 voitures de la police. tinha mais de 15 veículos da polícia On avait entouré l'église que cercaram a igreja pour savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parce que là, je n'avais pas encore mis la fiche de l'église. para saber o que acontecia dentro, porque a gente não tinha colocado ainda a placa da igreja. Alors je vois un militaire qui venait là, il voulait casser la porte. E eu via que militar que chegava e ele queria quebrar a porta. Et moi j'étais dedans là, j'ai dit, je ne sors pas. E eu estava lá dentro, eu falei, eu não vou sair. Comme la vitre était un peu fumée, moi je les regardais et ils ne me voyaient pas. Il était là en train de chercher. E eu olhava para eles, porque eles não poderiam me ver lá dentro. Alors je commence à prier. E eu comecei a orar. Et tout d'un coup je vois, j'arrive à la fenêtre, je jette un coup d'œil. Il y avait une juge qui appelle les policiers et dit, non, ne casse pas la porte, viens, on y va. E quando eu olhava, eu vi que juiz que estava lá chamava, não derruba a porta, vamos voltar. Pourquoi je vous parle de ça? Por que eu estou falando disso? Parce que pendant la pandémie, ça n'a pas été facile. Porque durante a pandemia não foi fácil. L'église a été persécutée. A igreja foi perseguida. Pendant ce temps, on avait perdu le moral. Durante aquele tempo, nós perdemos o moral. Mais le plus important, c'est de savoir Mas o mais importante é de saber si Dieu est pour nous, se Deus é por nós, qui sera contre nous? quem será contra nós? Le pasteur m'a parlé qu'il a eu la vision, la révélation de se déplacer pour Piraquara. Eu me lembro que o pastor me falou que ele teve essa visão, essa revelação de poder se mudar para Piraquara. Pendant que tous les fidèles étaient où? Étaient de l'autre côté, dans d'autres régions. Mesmo que todos os fiéis se encontravam na outra região. Prendre une décision de quitter là où il y a toutes les brebis et de partir dans un terrain qui était méconnu, ce n'est pas facile. Tomar uma decisão de deixar um lugar onde se encontra todas as ovelhas para ir num local que você não conhece. Si tu n'as pas Dieu, tu ne feras pas ça. Se você não tem Deus, não fará isso. Alors j'aimerais dire quelque chose à l'église ce matin. Então eu queria dizer algo para a igreja nessa manhã. Vous avez un serviteur qui a Dieu. Você tem um servo. Écoutez ce que je vous dis, je répète à l'église. Escuta o que eu repito para a igreja. Si tu n'as pas Dieu, Se você não tem Deus, tu ne feras pas ça. você não fará isso. Ça, c'est un signe qui prouve que le pasteur Rémi a Dieu. Isso é um sinal que prova que o pastor Remy tem Deus. Parce qu'il a cru Porque ele creu dans le vide. no vazio. La Bible dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. A Bíblia fala que o Abraão creu contra toda a esperança. Donc Abraham a cru là où on ne pouvait pas espérer. Ele creu onde não tinha como esperar. Il a dit je vais. Ele falou que eu vou. Parce que Dieu m'a dit je pars. Porque Deus falou. Je ne sais pas là où je pars, comment ça sera. Eu não sei onde que eu estou indo, como que Mais vai tout ir. ce que je sais, Mas tudo que eu c'est sei que Dieu m'a dit pars. que Deus me falou, vá. Déplace-toi quand Dieu a dit pars. Se mova quando Deus fala, vá. Même si tu ne sais rien, Como mesmo você tu ne vois rien, mesmo você vê, tu ne comprends rien. mesmo você não entender tudo, Mais si Dieu a dit, mas se Deus falou, fais ce que Dieu a dit. faça o que Deus falou. Et si tu fais ce que Dieu a dit, Se você fizer o que Deus falou, tu verras le résultat. você vai ver os Le resultados. résultat est ici. Os resultados
La consolation est là. A consolação está aqui. Contre toute espérance. Contra toda a La esperança. consolation est là. A consolação está aqui. Elle a construit. Ele construiu. Vous ne bénéficiez plus de l'espace d'une autre église. Vocês não beneficiam mais do espaço de uma outra. Mais la consolation a son espace. A consolação tem o seu espaço. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Dieu? Pode aplaudir para o Rei dos Reis. Applaudis pour Dieu. Aplauda para Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Je suis en train de clôturer. Eu estou clausurando. Ce que je voulais seulement faire comprendre à l'église ce matin. O que eu queria a igreja entenda nessa manhã. Si Dieu n'était pas dans la barque, Se Deus não estivesse no barco, la barque allait se noyer. o barco ia se afundar. Si Dieu n'était pas dedans, Se Deus não estivesse dentro, on n'allait plus parler de la consolation. não iam falar mais da consolação. Mais Dieu est dedans. Mas Deus está nesse. Dieu est dans la barque. Mas Deus está no barco. Les tempêtes viendront, As tempestades vão vir, mais Dieu est dedans. mas Deus está aqui. Il était écrit dans la parole. Está escrito na palavra. Qui es-tu? Qui est cet homme Quem é esse homem à qui même les vents obéissent? a quem mesmo o vento obedece? Cet homme, c'est Jésus-Christ. Esse homem é Jesus Cristo. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Esse homem é Jesus Cristo. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Esse homem é Jesus Vous Cristo. savez pourquoi la consolation a tenu? Vocês sabiam por que a consolação ainda se Parce que mantém? Jésus est dedans. Porque Deus está. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin, Por isso que eu quero dizer algo para alguém nessa manhã. fais que Jésus-Christ fasse partie de ta vie. Faça com que Jesus Cristo faça parte da sua vida. Il y aura les tempêtes, Haverá tempestades, mais les tempêtes ne t'emporteront pas. mas as tempestades não vão te levar. Parce que Jésus-Christ est dedans. Porque Deus está no seu barco. Tu peux dire Amen. Você pode dizer amém? Amém. Vous savez que pour clôturer, le roi David, Para clausurar, você sabia que o rei Davi, il pourrait attirer le regard des gens sur lui. ele poderia tirar os olhares das pessoas sobre a pessoa dele? Il pouvait dire, Ele poderia dizer, c'est moi David, eu, o rei Davi, tellement que je suis fort, de tanto que eu sou forte guerreiro, j'ai pu amener le peuple à vaincre l'ennemi. eu levei o povo a vencer o inimigo. Ce que beaucoup de gens d'entre nous feront, O que infelizmente muitos dentro de nós farão, attirer la gloire vers eux. a tirar a glória sobre a pessoa. L'homme veut ça, c'est moi. O homem quer isso, sou eu, fui eu. C'est moi le Fui roi. eu, o rei. C'est moi qui ai amené le pays à vaincre. Foi eu que eu levei o país a Mais David, vencer. David était humble. Mas o Davi foi tão humilde. J'ai entendu le pasteur ici que je ne connais pas le nom. Eu ouvi o pastor aqui que eu não conheço, o pastor Joseph. Le pasteur Joseph a parlé, même s'il parlait en créole, mais j'entendais. Je commence à entendre le créole aussi. Il parlait sur l'humilité. Il dit, même si Dieu nous élève, restons humbles. Ele falava sobre a humildade, mesmo se o Senhor nos levantar, que possamos permanecer humildes. David était humble. Davi era. Il pouvait dire, c'est moi. Ele poderia dizer, foi eu. Mais il n'a pas dit, c'est moi. Mas ele nunca disse. Il a dit, qui serions-nous Mas ele falou, o que seria de nós si l'Éternel n'était pas se o avec Senhor nous? não estivesse conosco? Quand tu seras grand, Quando você for grande, quand tu réussiras, quando você conseguir, quand tu vaincras l'ennemi, quando você vencer o inimigo, n'oublie pas nunca se que esqueça c'est à cause de l'Éternel. que foi por causa de Deus. N'oublie pas que c'est à cause de Nunca se l'Éternel. esqueça que foi por Quand Dieu te donnera le pays, quando Deus te deu o país. n'oublie pas Nunca se que c'est à esqueça cause de que l'Éternel. foi por causa do Quand eterno tu Deus. enfanteras, Quando você tiver filho, n'oublie pas nunca se que c'est à esqueça cause de que foi l'Éternel. por causa do eterno. Qui serions-nous O que seria de nós si Dieu n'était pas avec nous? se Deus não estivesse conosco? Mets-toi debout ce matin. Se levanta, se coloca de pé.
Je veux déclarer quelque chose pour ce Eu ministère. quero declarar algo para esse ministério. Je disais à Ruth, Eu falava para Ruth, lorsque j'étais assis là, quando eu estava sentada, j'ai dit malheureusement pour le pasteur Rémi, eu falei, infelizmente, para o pastor Remy, l'église sera très petite. a igreja vai ser muito pequena. Il sera obligé Ele vai ser obrigado d'agrandir encore a l'espace. largar ainda até Il sera encore obligé. Ele vai ser obrigado, Là où il y a le stationnement, onde tem o estacionamento, il sera obligé d'agrandir l'espace. ele vai ser obrigado a largar ainda o espaço. Parce que je vois d'ici peu, Porque eu estou vendo daqui a pouco, l'Éternel dit, o Eterno diz, élargis, élargis l'espace, alarga o espaço, élargis l'espace, alarga o espaço, élargis l'espace. alarga o espaço. Parce que d'ici peu, Porque daqui a pouco il n'y aura plus não d'espace. vai ter mais o espaço. Élargis, Alarga. commence à élargir ta vision. Começa a alargar a sua vida. Commence à élargir ta vision. Começa a alargar ainda o seu Parce espaço. que Dieu veut faire des grandes choses. Porque Deus quer fazer grandes coisas. Écris Escreve ce que le Saint-Esprit o que o Espírito Santo communique à l'église. ele disse à igreja. Élargis la tente. Alarga a sua tenda. Parce que dans le ciel, Porque lá no céu un ordre a été donné. uma ordem foi dada. Un nouveau commencement. Novo Un começo. nouveau départ. Novo início. Un nouveau vent. Novo vento. Parce que Dieu Porque Deus, est dedans. ele está nesse. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. J'aimerais déclarer, Eu quero declarar premièrement pour quelqu'un qui est ici. para alguém, primeiramente, que está aqui. J'aimerais te dire ce matin Eu quero te dizer nessa manhã que tel que tu es là, que tal, da mesma maneira que você está lá, tu es l'église de Christ. você é a igreja do Senhor. Tu es l'église sur qui Dieu compte. Você é a igreja sobre quem o Senhor está contando. Sans Dieu, tu ne vaux rien. Sem Deus, você não vale nada. Sans Dieu, tu ne vaux rien. Sem Deus, você não vale completamente. Et je répète pour la troisième fois, sans Dieu, tu ne vaux rien. Eu repito pela terceira vez, sem Deus, você não vale Chaque completamente. matin quand tu te réveilles, Toda manhã, quando você vai se acordar, pose-toi la question, se pergunta: qui serais-je o que eu seria si Dieu n'est pas avec moi? se Deus não está comigo? Cette question fera que Essa pergunta fará com que tu puisses t'accrocher toujours de Dieu. você possa se apegar ainda mais nele. Lève ta main là, oh Dieu. Levanta sua mão onde você se encontra. Père céleste, Pai Celestial, sans toi, nous ne valons rien. sem ti nós não somos nada. Sans toi, le ministère de la consolation ne vaut rien. Sem ti o Ministério da Consolação não vale Mais nada. ce matin, Mas nessa manhã, nous revenons à toi nós viemos a ti pour te dire merci. para te dizer obrigado. Merci pour les 10 ans. Obrigado pelos 10 anos. Et merci pour ces autres années Obrigado por outros anos à venir. que virão. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Car nous savons Porque nós sabemos que chaque année, cada ano l'église de la consolation a Igreja da Consolação ira de gloire en gloire, vai ir de glória, de prospérité en de prospérité, prosperidade, de succès en succès, sucesso em pour sucesso, la gloire de Dieu. para a glória de Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus Cristo. Applaudis pour Dieu. Aplauda a Deus, aplauda a Deus, Applaudis pour Dieu. aplauda a Deus. Pasteur Joseph, Pastor José, je ne te connais pas, eu não te conheço, mais aujourd'hui je te vois. mas hoje eu te Et vejo, aujourd'hui je te connais. hoje eu te conheço. Mais Dieu m'a mis à cœur Deus colocou no meu que je coração déclare quelque chose sur ton ministère. que eu possa declarar alguma coisa sobre o seu Je ministério. vais déclarer au nom de Jésus Vou declarar em nome de Jesus que le Dieu Tout-Puissant, que Deus Todo-Poderoso, le Dieu du pasteur Rémi, o Deus do pastor Remy, le Dieu que je sais, Jésus-Christ, o Deus que eu sirvo, Jesus Cristo, le Dieu qui te connaît, o Deus que te conhece, le Dieu qui connaît tes limites o Deus que conhece os seus limites, et qui connaît aussi ton amour pour le royaume. quem conhece sabe o seu amor pelo Je reino. prie pour que ce matin, Eu oro para que nessa qu'il manhã t'amène à la Ele croissance, te leva ao crescimento, qu'il t'amène à la multiplication, leva a
pour la gloire de Dieu. seja para a glória de Dans le Deus. nom de Jésus, Em nome de Jesus, nous rendons gloire à Dieu. nós rendemos glória a Deus. Applaudis pour Dieu.